Bom dia, nessa terça-feira linda, e tô aqui para compartilhar mais uma palavra com vocês. Ontem eu fui conversar com uma amiga minha que já trabalhou comigo, ela caminha comigo também há bastante tempo, e ela é super estudiosa, a gente viaja assim na maionese pensando sobre Deus, eu tenho liberdade com ela de falar, assim, ela me entende. E a gente estuda outras religiões, eu estudo outras religiões, ela também é muito curiosa, apesar de não ser a área dela, mas ela é muito curiosa, então a gente conversa muito sobre isso. E, na verdade, assim, eu estudo outras religiões, uma porque eu sou voraz por conhecimento, outra porque estudar outras religiões não interfere na certeza da minha confissão, que Jesus Cristo é o meu Senhor. E outra coisa é, eu como uma líder, não sei, outras pessoas me escutam, eu não quero falar do que eu não sei. Eu não quero ficar falando assim, não, aquilo ali é do diabo. Ah, não, aqui é uma seita, sem ter um conhecimento daquele assunto. Isso as pessoas já fazem, eu acho isso tão feio, acho tão ruim, não é pra mim. Eu quero falar, eu quero ser uma conhecedora para falar sobre tal assunto. O que aquela religião acredita? O que o Alcorão diz? Ah, não, é todo mundo extremista, todo mundo se mata, eles são assim, são assados. E não é bem assim. Eu não quero ser mais uma pessoa que repete essas coisas sem ter um conhecimento. Então eu estudo mesmo. E esqueci de falar outra coisa, o porquê que eu escuto, também é para dialogar, né? Se eu quero reverberar a Deus, eu preciso ter um diálogo. E eu só vou ter diálogo com alguém que me tolera, alguém que me escuta. Eu só vou ter um diálogo se alguém me achar agradável. A gente só escuta quem a gente acha agradável e relevante. Então a gente estava falando sobre isso e a gente começou a falar sobre a Bíblia, né? Que é a nossa, é o que a gente acredita, né? Como palavra de Deus. E a gente começou a falar, eu comecei a falar, cara, é muito louco, né? Porque você vai escutando outras religiões, estudando, você vai ver como a outra pessoa, ela acredita naquilo. E você pensa assim, caramba, como é que ela pode acreditar nisso? Mas da mesma maneira ela pensa na gente assim, caramba, como é que ela pode acreditar nisso? Vocês estão entendendo? Eu gosto de entrar na cabeça de todo mundo. E a gente tem... Aí a gente começou a conversar, por que a gente elegeu isso? Por que a gente acredita na Bíblia? Por que a gente acredita nas histórias da Bíblia? Aí eu pensei, falei, cara, além, eu acredito na história da Bíblia, não pelo livro que está escrito, porque assim, quando a gente conhece só o livro e não tem experiências com Deus, fica muito vago, sabe? Ficam só histórias. Aí a gente de repente acredita porque foi ensinado a acreditar, porque tá naquele contexto. Por isso que eu prezo muito pelo relacionamento com Deus. Eu não estou descartando a Bíblia, mas não adianta, ou qualquer outro livro de alguma religião, tô falando da minha, eu saber, eu ler aquilo, se aquilo ali não mexe comigo de alguma maneira. Eu não tenho uma experiência. Então, antes eu tenho a palavra de Deus como o meu caminho, a minha direção, porque eu conheço Deus, porque eu tenho experiências com Deus. Da mesma maneira, acho que o outro, mas assim, isso é muito importante. Eu não vou abrir mão. Eu sou uma pessoa que eu queria estar. Eu não consigo, às vezes, me imaginar presa num lugar, porque eu queria estar assim, em vários lugares. Só assim, despertando o interesse do outro para ter intimidade com Deus, sabe? Que cada um tem um ministério, né? Cada um tem uma função. Eu acho isso maravilhoso, porque eu não preciso ser detentora de todos os talentos, de todos os dons.
E tem gente que veio para missão, tem gente que veio para pastorear. Cara, eu queria estar na vida falando, mostrando Deus mais fácil, mais perto. E ela me contou para enriquecer esse nosso bate-papo, ela me contou um testemunho do irmão dela. A família dela toda acredita em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O irmão dela, que mais velho que conheceu a Deus primeiro, teve uma experiência. E o irmão mais novo, ele não acreditava, né? Ele acreditava muito que Deus era um acaso, uma coincidência. E aí o irmão dele, muito sabiamente, o irmão deles, né? Muito sabiamente, falou assim, então tá, não vou ficar aqui discutindo, que é o legal, né? Então faz o seguinte, começa a anotar tudo que você pediu e que para você o acaso, né, para mim, para Deus, e que aconteceu, para ver quantos acasos e quantas coincidências vão acontecer na sua vida. E ele começou a fazer isso. E quando chegou na vez que ele foi pedindo 68 vezes, nas 68 vezes que ele pediu, ele falou assim, caraca, não é o acaso. Realmente Deus existe. E aquilo mudou a vida dele. Olha que coisa, ele pediu, quando chegou no 60, gente, eu não gravo, não edito não. Na 68 vezes que ele pediu, ele teve insight, ele teve a experiência dele, a vida dele em relação a Deus mudou e ele começou a ter um relacionamento com Deus e ele começou a estudar a palavra de Deus. Olha que lindo. Aquilo ali a gente até se emocionou, depois nós oramos no final, nós nos emocionamos porque Deus é um Deus tão grande, mas Ele se preocupa em falar conosco individualmente. Então não abra mão, gente, eu tô falando que tá no meu coração, não abra mão da sua experiência com Deus, não deixe o outro falar que é assim, que é assado, busque você, o que você acha, assim, o que você tá pensando, busque você um caminho para Deus falar com você, porque Ele fala e Ele se preocupa e Ele quer se revelar a você. Antes mesmo de você ler, estudar a palavra ou qualquer coisa que seja, busque um caminho, porque Deus vai te encontrar no meio do caminho. É lindo, Ele é muito fofo. Recebe essa palavra, conversa você e Ele, e vive experiências com Ele. Vive experiências com Ele, que aí Ele vai desatar as outras coisas, os outros nós. Tá bom? Um beijo.